Vamos lá, galera, estamos de volta aqui. Como eu disse, vamos continuar aqui pontuando, falando um pouquinho ainda da alça de preenchimento. Vem comigo. Então, nós falamos aí do preenchimento utilizando números, né, por enquanto, apenas. E aí vamos para uma outra situação aqui, onde eu posso, por exemplo, galera, tá? Só um exemplo, os dias da semana, pelo menos com 3 letras, tá? Pode escrever por extenso, segunda, terça, normal. Neste caso, observe que eu não preciso usar a tecla Ctrl, porque ele já continua a sequência, seguindo aquela mesma lógica, ou seja, para baixo ele vai aumentar a segunda, terça, quarta, beleza? Para a direita também vai aumentar, segunda, terça, quarta, quinta, vai embora, né? E para cima e para a esquerda vai diminuir. Então, domingo, sábado, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tá? E para a esquerda também, como eu disse, ó, domingo, tá? Ficou tudo pequenininho aqui. Então, 2 cliques aqui eu resolvo esse problema, tá ok? 2 cliques aqui em cima, resolvo o problema. Beleza? Então, posso usar com os dias da semana. Pode-se utilizar também, um outro exemplo, os meses, tá ok? Pelo menos com 3 letras. Então, por exemplo, julho, tá? Para baixo, agosto, setembro, e aí vai. Mesma lógica, tá, galera? Para baixo aumenta, para cima diminui, tá ok? Para a esquerda também vai diminuir. Pode escrever por extenso também, sem problemas, tá ok? Bom, vamos aqui agora uma outra hipótese, então, aqui não precisa usar a tecla Ctrl, tá? Vamos uma outra hipótese, ó, por exemplo, casa 1, por exemplo. Pode colocar espaço aí, não faz diferença, tá, galera? Para baixo, casa 2, casa 3, beleza. Para a direita, também casa 2, casa 3, beleza, tá ok? Vamos lá, beleza. Para cima, opa, para cima diminui, né, Jefferson? Diminui, ó, casa 0. Ah, o próximo casa menos 1. Casa 1, tá ok? Então não vai ficar negativo nesse caso, tá ok? Ó, tá? Não vai ficar negativo neste caso. Então deixa eu aumentar aqui. Olha a dica, tá? Então quando tiver um texto com número, não fica negativo. Diminui o primeiro, vai para 0. Aí 1, 2, tá ok? Então só uma dica, já caiu uma questão bem parecida com essa aqui em prova. Bacana? Bom, vamos voltar lá para o nosso material, então acrescentei mais informações. Aqui, eu tenho aqui falando de fórmulas. Então veja que a gente trabalhou com fórmulas, né, até agora. E aí dentro desse retângulo, pode manter a imagem aí, você está observando aqui, nesse retângulo que eu estou marcando aqui dentro, ó, está marcado aí, tá? A estrutura de uma fórmula. Então o que eu posso estar utilizando uma fórmula? Eu posso usar, como vocês viram, nós já trabalhamos com referência das células, A1, A2, B2, C3, C4, ou com constantes, ou com as duas coisas juntas, sem problema, tá? Uma estrutura tranquila. Dá uma olhada aqui embaixo que eu coloquei 2 formulazinhas para vocês aqui, ó. Coloquei um pedacinho de uma planilha que eu marquei agora, né? E 2 fórmulas. A primeira eu estou marcando aqui em azul, ó, tá ok? Deixa eu mudar a visualização aqui, para ver se dá uma melhorada aqui na visualização. Ah, e melhorou. Estou olhando para o retorno ali. Ainda vou dar mais um zoom ainda, ó. Então, vamos lá. Vou tirar um pouquinho, não precisa de tanto, não. Ó, A1 mais B1 mais C1 mais D1 mais E1. Então, eu olho para cá, A1 é 5, mais B1, que é 4, e aí vai, né? 5 mais 4, 9, mais 3, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Então, quem estiver preenchendo o material, pode colocar o resultado aqui na frente, tá? 15. Embaixo, você observa que eu tenho, que é, na verdade, o que eu mais quero falar aqui, eu tenho o mesmo cálculo, só que a soma está entre parênteses. Então, eu vou somar todo mundo, depois eu divido o resultado por 5. Beleza. O que tem de mais nisso aqui, Jefferson? O que tem aqui é que eu estou calculando aqui, tá? Nesse exemplo de baixo, eu estou calculando a média do intervalo. Vejam, quando eu somo os valores de um intervalo e os divido pela quantidade de valores do intervalo, então, se eu quisesse fazer a média de 3 valores, eu somaria os 3 e dividiria por 3. De 4, 4 dividido por 4 e assim por diante. Aqui eu tenho um intervalo com 5, eu somei os 5 e dividi por 5. Então, eu estou fazendo a média daquele intervalo, certo? Bom, mas Jefferson, eu já mexi com Excel e eu sei que tem uma fórmula no Excel, que é uma função também, para calcular a média. Certo? Certíssimo. Certíssimo. Tem. É a função média, que nós estudaremos daqui a pouco. Tem. E é mais prático, Jefferson, porque não precisa ficar colocando cada valor e somando eles. Concordo? Mas é possível calcular a média sim? É. E as bancas cobram isso, tá? Então fica a dica, porque eu já vi aluno que obviamente não estudou, né? Não é seu caso, mas eu já vi aluno errando questão, chegando, já só que ele está falando que dá para calcular a média sim, cara. E eu falei, mas peraí, você estudou, você teve aula comigo, com outro professor, né? Não querendo, obviamente, fazer o trabalho do colega.
Não, eu li uma apostila lá, já sempre fiz negócio de cursinho, videoaula, para mim é furada, né? Falei, cuidado, né? Sua preparação pode estar aí não tão eficiente, porque dá para calcular a média sim, cara. O que é a média? A média é a soma dos valores do intervalo dividido pela quantidade de valores, não é? É. E o que ele está fazendo aqui? Está somando, dividindo. Não calcularia a média, preste atenção nisso, se não tivesse os parênteses. Lembra da prioridade dos operadores? O que daria aqui? Olha aí. Nesse caso, ele iria dividir o E1 por 5 e depois somar com o restante. Aí não seria a média. Então tem que tomar cuidado, ter atenção nesses detalhes. Aqui perfeitamente. Então, o que daria aqui? O resultado da soma nós já vimos que é 15. 15 dividido por 5 dá 3. Se você quiser anotar o resultado, anote e lembre-se desse detalhezinho que é possível calcular a média desse jeito que você está vendo aí, beleza? Então vamos embora. Feito isso, nós temos aqui embaixo aqui falando que funções são fórmulas, que eu acabei de falar para vocês. Mas toda fórmula é uma função? Não. Não, porque as funções terão obrigatoriamente um nome na frente. Soma, média, soma-se, qualquer nome. E uma fórmula apenas, ela não tem nome na frente, né? Ela vai usar ou, que eu já vi lá, que nós já vimos, as referências, os números, que são as constantes, né? Ou os dois juntos, ou um ou outro, tanto faz, tá ok? Mas para ser uma função tem que ter um nome. Quando é uma função, também pode ser chamada de fórmula. Mas quando não tem nome, não pode ser chamada de função, aí é só fórmula. Então fica atento, é besteirinha, mas há diferenças em alguns cálculos, tá? Na prática, que nós veremos daqui a pouco. Vem comigo. Olha só, vamos lá para a nossa planilha. Aqui tira esse tanto de casa daqui. E vamos fazer aqui um cálculozinho. Vamos lá, vamos colocar aqui 2, não é 23, 2 e 3. Aí eu vou pegar aqui em C e vou colocar aqui, ó, igual a 1 mais... Ixi, não é A1 não, rapaz, é porque eu estou aqui embaixo, ó, estou fazendo o cálculo bem longe. Deixa eu só ficar mais prático, ficar mais bonitinho aqui, tá? Então vamos lá, agora sim, ó, A1 mais A2. Então beleza, ali galera, A1 mais A2, né, resultado 5, sem novidade. Aqui, falando do sinal de igual, você vai ver que se eu tirar o sinal de igual, ele não calcula, não dá erro, tá? Mas não tem cálculo. Agora, aquilo que eu fiz lá atrás, mas não expliquei, vou fazer agora e vou explicar. Eu vou colocar um mais na frente sem colocar o igual, tá? Um mais sem colocar o igual. Quando eu dou Enter, o mais fica e ele acrescenta o sinal de igual. Observa, ó, ele fica, o mais, opa, fica o mais e acrescenta igual, tá ok? Então, uma observação. Se eu colocar um menos, ó, tirei o igual, tirei o mais e coloquei o menos. Observe que nesse caso eu vou estar negativando o valor de A1. Que nesse caso é 2. Olha lá. Chegou? Ops, chegou? Ó, então, nesse caso, eu estou negativando o número 2. Tá? Então, menos 2 mais 3 dá 1. Vejam que ele deixa o menos e coloca o igual também. Beleza? Agora, vamos fazer isso aqui usando uma fórmula, uma função, ou fórmula, né? Soma. Ó, soma A1. Depois eu falo desses operadores aqui, tá? Do dois pontos e do ponto e vírgula. Beleza? Então, seria A1 até A2. Poderia usar o ponto e vírgula aqui também, tanto faz. Então, deu 5. Se eu tirar o sinal de igual, sem cálculo também, sem erro também. Tá? Posso colocar um mais aqui na frente, Jefferson? Pode. Também vai ficar o mais, também vai acrescentar o igual. Então, tá lá, ó, também acrescenta. Tá? Posso colocar um menos aqui, Jefferson? Pode. Também deixa o menos, também acrescenta igual. Só que agora... Ao contrário de antes, você não está negativando mais o número, e sim um resultado. Então, preste atenção, porque eu vou somar 2 mais 3, 5, mais com menos, fica o sinal de menos, menos 5. Joga lá. Menos 5, tá? Veja que igual fica, ou fica não, aparece, né, que não aparecia antes, e fica o menos. E aqui uma novidade, que numa função eu posso colocar o arroba. É isso mesmo. Dou Enter, calcula... E ele troca o arroba por igual, tá? Então, aqui no nosso material, vejo que tem uma observação. Se você for escrever, você vai anotar. Se você não for escrever, você vai prestar atenção no que eu estou falando. Tranquilo? Então, só porque tem também algumas pessoas ficam assustadas. Everson, não tem como preencher o material, não vou passar. Nada disso, galera, nada disso. Quem preencher tem mais oportunidade. Não, de repente a memória da pessoa é melhor escrevendo. E a maioria, eu gosto, né, de fazer isso. Então, por isso que eu optei por essa maneira, tá? De passar o conhecimento para vocês. Se você está só, eu sei que tem gente que vai assistir
né, no intervalo do trabalho, não durante o trabalho, né, não pode. Mas tem gente que vai assistindo no intervalo do trabalho, indo para casa de ônibus, tá ali com seu tabletzinho, tá, enfim, né, seu notebook dentro do metrô, tá de carona com um colega, né, tá estudando, então uma coisa bem dinâmica, né, o colega tá dirigindo, mas está prestando atenção ali, e aí, viu que já falou na forma, beleza, aprendendo, não importa o lugar, o horário, né, sempre é a hora de aprender. Tá com a namorada, não, o namorado, tá estudando, os dois juntos, né, sempre, bom demais. Galera, vem comigo então, vem comigo, olha só. Aí no campo de observação aqui embaixo, só vou marcar, mas está bem visível aqui, né? Nesse modo de visualização não dá para marcar, mas tem a mãozinha aqui, ó, observação. Então o que você vai anotar ali? Quem for anotar? Você vai colocar que em uma função, lembre-se que função tem nome, tá? É possível iniciar uma função com arroba, com mais ou com menos, tá? Lembre-se que sempre quando eu der Enter, vai aparecer igual. Então anota aí que é possível iniciar uma função com arroba, com mais ou com menos. E é possível iniciar uma fórmula, tá? Com mais ou com menos, beleza? Então fica a dica aí das observações. Desce, vamos para a próxima página agora, tá? No meu caso aqui, vamos apenas descer. Aí aqui eu tenho aquilo que eu já havia falado para vocês, são os operadores de referência, que são o dois pontos e o ponto e vírgula. Então tá aqui o significado, dois pontos significa até. Veja aqui na direita, eu tenho um exemplo. Soma de A1 até A5. Então veja que eu dei uma destacada aqui nos dois pontos, né? E aí você vai observar aqui no canto esquerdo, tá? Do ladinho, que eu tenho um pedacinho de uma planilha aqui que vai justamente de A1 até A5. Bom, até significa que eu vou começar em A1 e vou até A5, beleza? Depois eu vou passar outros exemplos usando dois pontos, para que vocês vejam a abrangência que pode ter isso aqui. E o cuidado que eu tenho que ter, para não pegar células que estão fora do intervalo passado. Isso é muito comum em prova. Pessoas que sabem fazer, né, o cálculo, sabem fazer, executar a função, mas devido à adrenalina na hora da prova, né, se deixam levar um pouquinho e excedem aquilo que está sendo pedido, pegando valores próximos que não estão no intervalo. Isso é ruim. Então, de A1 até A5, vai lá para a planilha. Eu pegaria aqui quem? O 6, o 4, o 2, o 3 e o 5. Então, 6 mais 4, 10, 12, 15, com 5, 20, tá? Então, eu tenho aqui total, se você quiser anotar do ladinho, quem está anotando, onde a mãozinha está passando aqui, 20, tá? Então, os dois pontos significam, neste contexto, até. Então, início até o fim marcado ali. Depois eu vou passar, já falei, né, outros exemplos. Vem comigo. O próximo operador de referência que eu tenho aqui é o ponto e vírgula, significado e, tá? Então, você que está estudando para concurso, vai convidar aí, né, uma amiga, possível namorada para sair, você vai falar, vamos, eu, ponto e vírgula, você ao cinema, né? Não vai falar a gente, vai escrever lá a gente ainda tudo junto, né? Aí não dá certo, já perdeu, né, a mina. Beleza? Galera, então, fica ligado aí. Ponto e vírgula, e. Então, já deixou claro para ela que é você e ela. Nada de chamar amiga, mãe, né? Nada. É só você e ela. Vamos dar uma olhada aqui como é que fica dando intervalo. Olha só, soma A1 e A5. Opa, então delimitou entre o 6 e o 5 neste caso. 6 e 5, resultado 11, tá? Então, preste atenção, porque dependendo do operador de referência, o resultado pode mudar completamente. Beleza? Joga na tela, acompanha comigo agora. Vamos sair daqui, apaga aqui, sair, na verdade, ficando, né? Vamos lá. Então, vamos representar aqui apenas representando o intervalo, tá? Por exemplo, se eu fosse fazer aqui, vamos usar aqui uma soma hipotética, tá? Não vou calcular, não vou colocar valores, ó, soma. Aí eu vou colocar o intervalo, que é o que eu quero, ó, de A1 até, por exemplo, D1. Opa! E aí eu quero saber o que vai abranger esse meu intervalo. O que daria aqui? Então, vamos botar aqui 20. Beleza. Então vamos lá. Ele vai somar. Então ele vai somar, nesse caso, deixa eu pegar mais aqui. Então vamos lá. O que ele somaria nesse caso? Só para a gente poder ver aqui as células claramente, né? Ele vai somar de A1 até D1. Essas aqui eu não vou precisar, então eu vou tirar. Sem borda. Aqui vai ficar fora. Vamos colocar a lateral aqui. Borda direita. Beleza. Então vamos lá, galera. O que daria nesse caso aqui? Ó? Eu vou pintar as células, né? Ó, de A1 a D1. Então começa em A1, vai até D1. Então seria este intervalo aqui, ó, que eu estou pintando para vocês aqui de amarelo.
tá ok? De A1 a D1. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Aqui se tivesse, né, eu vou colocar valores aqui, ó, 2, 3, 5, 6, beleza. Esses valores ali que seriam somados. O 8 que está ali embaixo, por exemplo, o 10, ou, deixa eu aumentar aqui, por exemplo, o 3, o outro 3 não, vou colocar aqui o 1, tá? Esses valores aqui não seriam somados, o 1, o 10 e o 8. Por quê? Simples, eles estão fora do intervalo passado. Mas, como eu disse, naquela situação de adrenalina, né? Está adrenalizado, imagina uma pessoa com uma metralhadora que não tem controle emocional. E ela tem que atirar só um determinado ponto, né? E ela fica nervosa, então tudo que tem na frente ela quer atirar. Sai tirando. Um exemplo bem drástico, né? Bom, vem comigo, joga na tela, jogou na tela. Então esses números, o 10, o 8 e o 1, como eu falei, estariam fora do escopo aqui, beleza? Vamos mudar nosso intervalo, então você observou que foi de A1 até D1. Então, a linha começou na linha 1, terminou na linha 1. Não saiu da linha 1, mas começou na coluna A, né? E terminou na coluna D. Então, é isso aqui que aconteceu, tá? Vou apagar os valores, que não nos interessa. Agora, eu vou mudar aqui de A1 até A3, por exemplo. Então, foi mais ou menos aquele exemplo. Então, agora vai ser diferente. Não vai ser mais isso aqui. Agora, não é isso que eu quero. E eu faria aqui, ó. Olha só como mudou o esquema, ó. De A1 até A3. Então, a coluna é apenas a coluna A, mas da linha 1 até a linha 3. Então, se tivesse um valor aqui em A4, por exemplo, 6 aqui, ele não seria computado, tá? Então, mudou. Agora, vamos para outro exemplo aqui. Vamos colocar aqui de A1 até, vamos lá, D3. Só para que a gente entenda agora. Agora, todo esse quadrado aqui, ó, entraria na jogada. Então, todo mundo que tivesse nesse intervalo aqui, de A1 até D3, então, ó, A1 até D3, ó, tudo aquilo ali seria somado, beleza? Então, fica atento, porque observar o intervalo, galera, é muito importante. E também é muito importante observar o operador de referência. 2 pontos, é até, ponto e vírgula é e. Então, aquela célula e a outra. Já vi muita gente errar questões em prova. Fala, Jefferson, cara, olha, na hora da prova eu não vi que era um ponto e vírgula. Aí estava lá, por exemplo, média de A1 e D3, por exemplo, nosso exemplo aqui, né? E aí, vem comigo. Então, olha só, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, só para contextualizar, que foi exatamente essa questão que caiu na prova, né? Já tem um tempinho, mas eu lembro até hoje. Aí lá estava assim, ó, média de A1 e D3. Então, o que era para a pessoa ter calculado? E era uma prova de múltipla escolha. Então, eu lembro muito bem que tinha resposta para essa média que ele fez, mas não era o resultado, né? Então, o que ele queria na prova era isso aqui, ó, a média desse valor que estava aqui com esse aqui. Então, vamos supor que 4 e 2, por exemplo, né? Então, a nossa média aqui daria 3. 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3, tá? E não, o cara pegou e somou todos os valores do intervalo. E estava lá a resposta letra A. Ele marcou a letra A e é ponto. Não era ponto. Beleza? Vem comigo. Aqui agora, continuando, nós temos aqui, ó, principais funções do Excel 2010. Galera, estas funções, né, que eu acabei de falar aqui, principais funções do Excel 2010, vão estar disponíveis em uma planilha que eu também irei disponibilizar. Não é obrigatório que você utilize essa planilha durante a aula, até porque você vai ter o vídeo. Seguindo o mesmo princípio do arquivo PDF, né? Quem quer preencher, quem quer executar as funções, ver as funções lá escritas, modificar algum valor, alguma coisa, pode fazê-lo assim, tá ok? É uma dica, beleza? Então eu vou fechar esse bloco aqui. No próximo bloco, nós continuaremos aqui com a parte prática, digamos assim, do Excel. Beleza, galera? Valeu!